A luz fria do outono invadia os salões de mármore do Chase Bank e uma tempestade silenciosa começava a se formar dentro daqueles muros. O piso polido, firme e inabalável refletia a tensão que pairava no ar, como se algo estivesse prestes a explodir. Segredos há muito enterrados começavam a despertar, ameaçando desmantelar tudo o que a instituição representava. Um livro razão gasto, suas páginas marcadas pelo tempo, estava abandonado no chão, ao lado de uma pesada pilha de documentos. Esquecidos, cada um carregando mais perguntas do que respostas. A sensação de desconforto crescia, e todos ali presentes sentiam. O passado do banco, envolto em mistério, estava prestes a explodir no presente. A revelação não era apenas desconcertante, era devastadora. A verdade, escondida por décadas de silêncio, ameaçava destruir a herança cuidadosamente construída pela instituição. Com as mãos trêmulas, um executivo sênior virava as páginas do livro Razão, cada linha apagada cortando como uma faca. Os documentos revelavam uma traição tão profunda que abalava os alicerces de tudo o que eles haviam conhecido. O que antes parecia uma vingança pessoal entre Kirby e seu parceiro de confiança, John, agora se revelava algo muito mais sombrio. Uma conspiração tão vasta que ameaçava destruir toda a instituição. Com o peso dessas revelações pressionando-o, ele convocou uma reunião de emergência. Sua voz era baixa, urgente, e seus olhos varriam a sala, questionando tudo. Seriam esses segredos enterrados intencionalmente por Kirby, ou haveria uma mão invisível puxando as cordas? Os murmúrios de descrença se espalhavam rapidamente, e o medo na sala era palpável. O banco não era mais apenas uma peça em uma disputa local. Ele estava no centro de um esquema muito maior e mais abrangente. Do lado de fora, o ar fresco de outono parecia vibrar com a tensão, trazendo consigo o presságio de uma mudança iminente. No lobby, os murmúrios nervosos tomavam conta do ambiente, enquanto cada funcionário se perguntava em quem poderia confiar. Momentos antes, Steven, o segurança, ajustara casualmente o coldre, mas agora estava rígido, seus olhos disparando. Entre os colegas, como se estivesse procurando sinais de traição. Então, sem aviso, um carro preto e elegante parou na frente do banco. Um homem de aparência imponente saiu, seus olhos frios e calculistas, não deixando escapar um único detalhe. "Sou o agente Malcolm Reis", ele anunciou com uma voz firme e autoritária. "Trabalho na Unidade Nacional de Supervisão Financeira. Temos evidências de que o que está acontecendo aqui faz parte de uma operação muito maior. Fraude, lavagem de dinheiro, em uma escala nacional." A sala ficou em silêncio. Na sala de reuniões, onde Temp e alguns outros funcionários atordoados estavam reunidos, a quietude se abateu como um peso. O livro Razão jazia aberto diante deles, como uma relíquia amaldiçoada, expondo as mentiras e enganos que haviam construído os alicerces do banco. Harold, um membro do conselho, murmurou: "O livro Razão não foi esquecido, foi escondido. Mas por quem?" A sala se encheu de pânico. Naquele momento, todos ali entenderam que o Chase Bank não era apenas uma vítima de traição pessoal. Ele estava no epicentro de algo muito maior. Uma teia complexa e invisível de conspirações. A mente de Temp correu de volta a conversas, meio esquecidas, a velhos rumores de que John Williams agira sozinho para apagar a reivindicação legítima de Kira. Mas agora, com essa nova revelação, Temp se perguntava: havia outro conspirador? E se sim, quem era ele e até onde alcançava? Sua influência? A identidade do benfeitor secreto estava bem escondida, envolta no véu institucional de poder que ele controlava. Mas antes que qualquer dúvida pudesse ser expressa,
A porta da sala de reuniões se abriu repentinamente. Lá estava o agente Hayes, e sua presença fez com que todos entendessem imediatamente. Aquilo não era mais um problema local, mas parte de uma investigação nacional muito maior. Descobrimos algo parecido, disse Hayes, sua voz grave e firme. Documentos semelhantes foram encontrados em várias cidades ao longo da última década. Ele fez uma pausa, permitindo que a gravidade da situação se instalasse. Se o livro Razão for autêntico, ele revela uma manipulação intencional das finanças, com registros sendo alterados para esconder fundos ilícitos. A conspiração vai muito além de sua cidade. Enquanto ele falava, a tensão aumentava. Lá fora, no meio da agitação crescente, um jovem caixa que antes tinha chamado a atenção por mexer com uma nota de banco desbotada, foi rapidamente escoltado para longe. Seus olhos, atentos, captaram a presença de uma figura familiar na multidão. Um homem magro, de casaco esfarrapado, seus olhos preenchidos com uma ansiedade intensa. O olhar do homem estava fixo em Kira, agora parado na entrada, seu rosto envelhecido e impenetrável. Senhor Kirby, disse Hayes com uma firmeza implacável, preciso que venha comigo para mais questionamentos. O livro Razão, agora evidência, era como uma espada de dois gumes, pronto para revelar uma verdade muito mais sombria. Kira, seu olhar alternando entre desafiador e resignado, murmurou: Eu não vim aqui para causar problemas. Eu só vim para reivindicar o que foi roubado de mim. Ele respirou fundo, a frustração e a dor visíveis em suas palavras. E agora, você me diz que estou enredado em uma rede de engano, que vai muito além de uma simples traição pessoal? Sem mais palavras, ele se deixou levar, deixando para trás uma sala cheia de perguntas não respondidas e uma crescente sensação de desconfiança. À medida que o crepúsculo aprofundava a escuridão, o motor do carro cortava a noite silenciosa, levando Kirby para um lugar distante. A sala de interrogatório. Ali, o agente Hayes começaria a investigação de uma vez por todas. Com um olhar atento, Hayes analisou o livro Razão, colocando-o sobre a mesa. Este momento não poderia ser mais crucial, ele disse, quase como se estivesse falando para si mesmo. Estamos chegando perto de uma rede de fraudes financeiras que atravessa várias linhas estaduais. Agora, me explique por que você manteve esses documentos durante todos esses anos. Kirby inclinou-se, sua voz carregada de tristeza, mas também de determinação. Eu esperei que a verdade finalmente viesse à tona. Esses papéis eram tudo o que me restava para provar que meu legado foi roubado. Ele fez uma pausa, o peso de suas palavras ecoando na sala. Eu percebi que, muitas vezes, o silêncio é cúmplice da traição. O tom de Hayes se tornou mais ameaçador. Devo avisá-lo. Se você estiver escondendo qualquer outra evidência, será permanentemente silenciado. Fora da sala de interrogatório, uma tempestade se formava, não apenas em relação à investigação nacional, mas também no próprio coração do banco. As notícias se espalhavam como fogo em palha seca. Membros do conselho, ainda atordoados com as revelações, se reuniam em um canto escuro para discutir o próximo passo. Não podemos deixar isso escapar do controle, insistiu Harold, seu rosto tenso de preocupação. Se o agente Hayes estiver certo, se nossa instituição estiver envolvida em crimes muito maiores do que uma simples traição pessoal, nossa própria história será uma farsa. Ele agarrou o livro Razão com mãos trêmulas. Eu sempre acreditei no nosso legado agora. A realidade estava finalmente se desenrolando diante de seus olhos. Fomos cúmplices em encobrir erros e pecados que corriam profundamente no coração do banco. Naquele momento, ficou claro que o passado da instituição era um quebra-cabeça,
perigoso, cujas peças agora espalhadas ameaçavam destruir tudo o que haviam construído ao longo dos anos. Foi então que Monsieur Eloise Harper, uma arquivista aposentada dos bancos, apareceu. Sua presença impôs silêncio e atenção imediata. Ela entrou na sala com o porte de alguém que já havia visto demais. Com um uniforme desgastado, seus olhos percorreram o ambiente com a intensidade de quem havia testemunhado segredos antigos. Eu vi coisas escondidas nessas paredes por décadas. Ela falou calmamente, enquanto desenrolava uma folha de papel quebradiço de um envelope amassado. Esses registros são mais antigos que os próprios livros contábeis do banco. E o que eles mostram é aterrador. Com sua voz imperturbável, ela revelou a verdade sombria. Os fundadores do banco não eram os empresários locais, como todos pensavam. Na verdade, eram figuras profundamente envolvidas em esquemas de lavagem de dinheiro para as elites políticas da época. Suas palavras foram como uma onda de choque, fazendo com que a narrativa confortável que todos acreditavam sobre o Chase Bank desmoronasse. Em seu lugar, surgia uma história de corrupção, traição e ambição sem limites. Mesmo quando o carro do agente Reis partiu com Kirby a bordo, levando consigo a última peça do quebra-cabeça, as revelações não cessaram. Em poucas horas, a comunidade estava em frenética agitação, enquanto a notícia se espalhava. O choque inicial logo deu lugar a um fervoroso debate que levou a uma reunião de emergência na prefeitura. Uma multidão ansiosa se reuniu para discutir o que fazer. Hoje, não enfrentamos apenas a injustiça feita a um homem, mas a revelação de uma traição que contaminou toda a nossa comunidade, declarou uma figura em pé diante da sala lotada. Precisamos decidir. Vamos continuar vivendo com as mentiras do nosso passado ou vamos encarar a dolorosa verdade e construir um futuro mais honesto? Suas palavras tocaram profundamente muitos, enquanto outros hesitavam, temerosos das consequências de expor segredos que estavam guardados há tanto tempo. Antes que a reunião pudesse se resolver, um grupo mascarado irrompeu pelas portas. Seus rostos estavam cobertos pela escuridão de lenços, e suas vozes, graves e carregadas de raiva, ecoaram pela sala. "Sabemos o que você esconde e exigimos a verdade", gritaram. Em meio ao caos, a jovem caixa, que até então se mantinha quieta, deu um passo à frente. Sua voz, embora trêmula, foi clara e firme. "Parem, não podemos deixar o medo ditar nossas ações. Se permitirmos que a escuridão e a violência governem, perderemos tudo pelo que lutamos." Com o seu apelo, a tensão foi quebrada e, lentamente, os intrusos mascarados abaixaram suas armas. A raiva se misturou com uma determinação silenciosa, mas também com um toque de desespero. A reunião seguiu com uma urgência renovada, e rumores começaram a se espalhar sobre a misteriosa figura de Senhorita Jade, uma assistente de confiança de John Williams. Logo, ela foi retirada do disfarce, revelando sua verdadeira identidade. Helena, uma ex-funcionária da poderosa família Matt. Com olhos cheios de arrependimento, ela começou a contar sua história. "Anos atrás, fui cúmplice da fraude que gerou o nome de Sekakira", ela confessou, sua voz carregada de tristeza e arrependimento. "Eu acreditava que a lealdade ao poder era o único caminho para sobreviver. Mas quando vi os inocentes sofrendo, percebi que nossas mentiras haviam se transformado em um peso monstruoso, esmagando qualquer esperança." Ela olhou ao redor, seus olhos fixos na audiência. "Estou aqui para expor a verdade, não para destruir, mas para nos redimir." Sua confissão abalou todos na sala. Ela contou em detalhes sobre reuniões secretas, documentos falsificados e livros-razão manipulados.
pintando um quadro de traição tão grande que até mesmo o nome de Kira foi apenas uma peça desse jogo cruel. A luta parecia ser apenas mais uma batalha em uma guerra longa e árdua contra a corrupção, mas algo começou a mudar. Apesar de todo o engano profundo, um novo tipo de esperança se acendeu. E agora, o que fazemos? Ele perguntou com a voz quase um sussurro, tão baixa quanto a sensação de urgência que pairava no ar. Como conseguimos trazer justiça para aqueles que exploraram nossa confiança por gerações? Entre os cidadãos, um murmúrio se espalhou rapidamente, uma mistura de incerteza e desejo por mudança. Logo, planos começaram a ser feitos. Um inquérito público e uma equipe de investigadores independentes foram reunidos, com a missão de vasculhar cada documento do banco. O agente histórico Reis, agora trabalhando em colaboração com as autoridades locais, prometeu que não deixaria nenhuma pedra sobre pedra, mesmo que isso significasse colocar sua própria segurança em risco. Enquanto isso, ao cair da noite, Kirby foi libertado sob fiança, aguardando novas perguntas. Ele retornou ao centro, cercado por uma mistura de admiração e desconfiança, para prestar um silencioso serviço memorial nos corredores do banco. Durante o evento, Kirby falou em voz baixa, mas com firmeza. Eu vi o pior tipo de traição que um homem pode suportar, mas também testemunhei o poder de cura da verdade. Nosso passado pode estar manchado, mas é nosso dever resgatar o legado com honestidade e coragem. Nos dias seguintes, os investigadores continuaram a vasculhar arquivos e documentos escondidos, até que um nome misterioso surgiu. Franklin Cole, um parente distante dos fundadores originais, apareceu com uma reivindicação de parte dos lucros do banco. Seu testemunho adicionou mais uma camada ao drama em andamento, sugerindo que a conspiração não era um incidente isolado, mas sim parte de um esforço contínuo para reescrever a história. Helena e sua pequena equipe de investigadores logo se viram envolvidos em uma descoberta crucial. Eles foram atraídos para um armazém abandonado, nos arredores de Vista da Rocha. Dentro do edifício esquecido, rodeados por pilhas de caixas antigas e papéis amarelados, encontraram evidências que confirmaram suas piores suspeitas. Fotografias, envelopes selados e correspondências enigmáticas, conectando altos funcionários e magnatas dos negócios a atividades ilícitas do banco. Entre os itens encontrados estava um retrato desbotado de um homem de rosto severo, com as iniciais RV. Abaixo dele, acompanhado de uma única linha: ser lembrado como guardião do nosso verdadeiro legado. Essa descoberta foi o ponto de virada, validando as revelações de Helena e aprofundando a conspiração, que parecia ter sido orquestrada por figuras poderosas, dispostas a tudo para manter a verdade enterrada. Com a evidência em mãos, T e sua equipe se prepararam para o confronto final com as forças por trás do passado sombrio do banco. O confronto aconteceria em uma assembleia pública, realizada no renovado edifício do banco, agora um símbolo de desgraça e resiliência. T ficou diante de uma multidão de cidadãos ansiosos, enquanto documentos e fotografias eram espalhados sobre mesas longas, prontos para serem vistos por todos. Hoje, ele declarou com firmeza: vamos expor uma traição que abrange décadas. Não permitiremos mais que a corrupção dite o nosso futuro. Vamos trazer toda a verdade à luz. A revelação foi dolorosa, mas quando as evidências finalmente vieram à tona, algo inesperado aconteceu. O povo de Rockville, abalado, mas determinado, se uniu com uma energia renovada, decidindo reconstruir sobre uma base sólida de transparência. Logo após a Assembleia, o agente Haas chegou com um contingente de agentes federais, seguindo as trilhas financeiras que atravessavam a fronteira estadual. Naquela mesma manhã, prisões começaram a ser feitas.
figuras de alto escalão, líderes, empresariais e até políticos locais estavam envolvidos no grande projeto que visava apagar o legado legítimo de Sekakira. A revelação não afetou apenas Rockville, mas reverberou por toda a região. O velho mito do Chase Bank foi destruído e no lugar surgiu um apelo por uma nova era, uma fundada na honestidade e na responsabilidade. Kirby, agora um herói relutante, foi finalmente libertado da custódia e retornou à cidade, sob um céu que parecia prometer tanto redenção quanto incerteza. Em um memorial silencioso no pátio do banco, ele refletiu: a verdade tem uma maneira de se elevar, mesmo acima das traições mais profundas. Devemos permanecer vigilantes, pois cada triunfo sobre a escuridão traz consigo um novo desafio. Suas palavras ressoaram entre os cidadãos, que naquele dia se reuniram como uma comunidade unida pela responsabilidade compartilhada de proteger-se contra futuros enganos. Nos meses seguintes, à medida que as investigações avançavam e o consórcio de poder desmoronava, Rockville começou a se transformar. O banco, agora reestruturado, não era mais apenas uma instituição financeira, mas um centro de memória comunitária e cívica. As friezas de educação fria deram lugar a murais que retratavam a verdadeira história da cidade, e placas foram instaladas em homenagem àqueles que lutaram pela justiça. Helena dedicou-se a educar a juventude sobre os perigos do poder desmedido, enquanto Temp trabalhava incansavelmente com investigadores federais e líderes comunitários para garantir que o passado nunca fosse repetido. Mas enquanto a cidade começava a se curar, uma última reviravolta surgiu numa tranquila noite de inverno, logo após a última nevasca suavizar as bordas do mundo. Um pequeno envelope chegou ao arquivo recém-criado do banco. Não havia endereço de retorno, apenas um símbolo enigmático gravado no papel, idêntico ao selo original do fundador. Dentro, um único manuscrito dizia: o fim é apenas o começo. Confie não apenas no que você descobriu, mas na vigilância constante que precisa seguir. Para quem leu a mensagem, ficou claro: enquanto a verdade triunfava, a escuridão poderia retornar se os guardiões da cidade se tornassem complacentes. Nota causou um arrepio nos arquivistas e investigadores, mesmo enquanto a comunidade celebrava sua nova transparência. Uma consciência persistente se estabeleceu como um lembrete de que a batalha pela verdade nunca termina realmente. Em conversas sussurradas em cafés e encontros apressados nos bancos do parque, os cidadãos juraram manter-se vigilantes. Eles haviam recuperado seu legado, mas sabiam que cada vitória era apenas uma pausa antes do próximo desafio. Assim como a primeira luz da primavera filtrava através dos vitrais da visão reformada do Bank Rock, a cidade emergia de seu passado, sombrio com uma sensação de otimismo cauteloso. A saga de Sekakira, a traição de uma instituição outrora confiável, continuava a ecoar em seu futuro. A busca pela verdade transformou para sempre a alma de nossa comunidade. Cada confissão corajosa e cada ato de redenção reforçaram algo profundo. Enquanto a luta contra a corrupção pode ser árdua, a luz da verdade sempre será a força que nos guiará. Assim como o sol nasceu novamente sobre Rockville, seus cidadãos, marcados por desafios, mas impulsionados pela esperança, deram um passo à frente. Com um compromisso firme, prometeram honrar as lições que aprenderam, pagas com sacrifícios e esforços, e proteger a delicada essência da verdade contra as sombras de ganância e engano que ainda rondam. Em cada segredo revelado e em cada ato de coragem, nasce a promessa de um novo começo. Não um legado de silêncio, mas de coragem inabalável na busca pela justiça. Obrigado por assistir. Se essa história tocou você, despertou sua curiosidade ou desafiou sua visão do passado, junte-se à nossa comunidade.
Clique em curtir, inscreva-se e compartilhe suas ideias nos comentários abaixo. Sua voz importa. Juntos, podemos desenterrar mais histórias que estavam escondidas, esperando para ser contadas.